Olá, bem-vinda. Vou tirar aqui, colocar o meu telemóvel no não incomodar para não interferir aqui com a nossa live. E entretanto, vamos esperar que chegue a nossa Patrícia Teixeira, Patrícia que nos vai aqui desvendar a relação do riso no trabalho e falar da importância, não é, de nós nos rirmos, não só no trabalho, mas como é que no trabalho pode-nos também ajudar esta ferramenta tão útil e prática que é o yoga do riso. Alguns exercícios do yoga do riso, aí tu vais ver que podes ter um ambiente no trabalho muito mais salutar para ti. Seja com a relação com o chefe, com os colegas, seja com a tua relação, não é, contigo própria, na gestão do teu dia a dia. De certeza que o yoga do riso pode ajudar e te ajudará. Assim tu também dês a chance, não é? De conheceres e de saberes o que é e de sentires, mais do que saberes, de sentires os efeitos em ti, então para depois poderes, sem dúvida, sentindo, querer continuar a praticar o yoga do riso. E é nesse sentido que nós criámos os 21 dias, com práticas muito simples, muito rápidas, muito fáceis de aplicar no teu dia a dia, onde quer que tu estejas, para que tu possas efetivamente escolher a realmente experimentar o yoga do riso de uma forma simplificada. O yoga do riso normalmente é praticado em sessões do riso, em grupo, como nós ontem ouvimos a Patrícia falar e explicar como é que acontece esse processo, mas não impede que tu utilizes no teu dia-a-dia para ti própria, para situações contigo e com aqueles que te rodeiam, como também falámos ontem na live, como por exemplo na relação com os nossos filhos, nas dificuldades do dia-a-dia que nós temos com os nossos pequenos, connosco próprios, com o nosso parceiro, com as relações até com os desconhecidos, não é? Como o riso pode quebrar as barreiras entre desconhecidos. E no fundo o que nós precisamos é de bons relacionamentos, relacionamentos harmoniosos, para também termos um maior bem-estar. Se estás curiosa acerca das práticas do yoga, eu convido-te a realmente fazeres parte deste Yoga com Patrícia Teixeira. O link encontra-se na bio, tanto minha como da Patrícia, e tu podes, através desse link, saber um pouco mais e também vires a participar. Inclusive podes depois, mais tarde, como nós também aqui já falámos, ir buscar aquilo que é conveniente para ti em dado momento. Bem-vinda, Patrícia! Cá estamos nós para Obrigada. mais esta série. Estás bem? Estás bem? Sorridente? Olha, Patrícia, estava aqui a dizer que realmente o yoga do riso não só tem efeito nos nossos relacionamentos, como falámos ontem, com filhos, com marido, com até desconhecidos para quebrar o gelo, mas também que pode ter efeitos no nosso trabalho, não só enquanto connosco próprios, não é? Um efeito em nós próprios, enquanto pessoas mais criativas, mais produtivas, etc., mas também na relação com o outro, com o nosso, que seja ele o nosso colega ou o nosso chefe. Tu começaste por, efetivamente, levar o yoga do riso para um contexto de trabalho, porque foi aí que tudo começou, a tua ligação, digamos assim, com o yoga do riso. Queres contar um bocadinho? Olha, eu trabalhei numa multinacional e na altura já liderava à volta de 20 e tal pessoas e trabalhava na área do pós-venda, não é? Uma área que leva-nos assim sempre são dias bastante intensos emocionalmente. Então houve uma altura que eu senti que seria interessante fazermos aqui uma prática de equipa que também nos pudesse aliviar toda a tensão e stress que nós temos no dia a dia, ou que tínhamos no dia a dia, com diferentes idades, diferentes culturas, e tive a oportunidade de o fazer numa sessão que na altura conheci o Sandro Lobo, que foi o meu formador, líder, hoje em dia um grande amigo de coração, que chegou a Portugal e fez uma sessão
e eu desafiei-o logo a perguntar se não era possível fazermos logo uma sessão de yoga do riso para uma equipa, numa empresa, mas que a ideia era sairmos da empresa e fazermos esta prática. E assim foi, arranjei o espaço, foi a única coisa que ele me pediu é se me arranjares o espaço, estou disponível. Arranjei o espaço em Lisboa e lá fomos nós numa manhã bastante alegre. Foi altamente impactante. O objetivo era sair muito da nossa zona de conforto, mas ao mesmo tempo eu sentia que, apesar de sermos pessoas com uma estrutura, poderei dizer, forte, não é? Porque se levamos ali, leva-se ali com muitas situações e temos que estruturalmente saber resolvê-las. Tem a parte de gestão de equipas, a parte de gestão de resolução de conflitos, relações interpessoais, tudo com muita empatia e com muita vontade de ajudar. E com isso temos pessoas também à nossa frente que temos ao máximo que conseguir orientar para tudo ficar em bem, em bom, em prol da solução. Então o objetivo foi trazer uma manhã de alívio, de alegria, de bem-estar, com esta prática e foi fantástico. O Sandro foi pela primeira vez que estive com ele, fizemos uma ação muito leve, poderei dizer assim, ele dizia mesmo assim, mas como começamos logo numa onda divertida e lúdica, é quase como se deixássemos tudo lá para fora automaticamente, saímos do nosso espaço de trabalho, vamos para outro espaço fora do que é o normal, juntamos-nos todos como equipa num espaço que é fora do trabalho, isto é muito impactante também, porque quando trabalhamos no multinacional por vezes temos a tendência de fazer tudo em casa, não é? Porque são casas grandes, têm muitas salas, portanto é fácil trazermos, ser ao contrário, trazer o formador até nós. E a minha intenção foi uma coisa completamente fora, foi uma coisa que eu quis fazer com eles. Foi contributo livre, portanto, nem sequer foi a empresa que investiu, não era essa a intenção, isto era uma intenção minha com a equipa. Então, contributo livre, cada um poderia dar apenas o que desejava. Ele aceitou esse desafio e, como é óbvio, todos, maioritariamente quem estava disponível naquele dia, conseguiu ir. Não foi toda a gente, porque são lojas que estão abertas durante muitas horas, mas foi a maioria da equipa e foi muito impactante. No final estávamos todos altamente numa onda de, eu diria, catársica, porque no sentido que o yoga traz-nos esta parte lúdica, que começamos a bater palmas, começamos a fazer sons, movimentar o corpo, que é ótimo, não é? Começamos logo aqui a movimentar e dinamizar. Depois temos uma parte de riso mais intensa, ou com exercícios, ou com meditação do riso, onde lembro-me foi a primeira vez que meditei, foi pá, quase 10 minutos. Ele fez assim uma ação bastante intensa, bastante ação mesmo original, que é quase 1 hora e 1/4. Então no final é 10 minutos a rir. Então tivemos 10 minutos a rir com uma música e eu lembro-me perfeitamente dos primeiros pensamentos era isto nunca mais acaba, não vou conseguir rir 10 minutos, já me dói o maxilar, dói-me a barriga. Mas, entretanto, como estamos todos conectados, principalmente estávamos deitados de cabeças com cabeças, na verdade estamos todos unidos para que aquilo aconteça. Portanto, ao mesmo tempo é um trabalho de união e de trabalho de equipa. Então, quando alguém começava a desabar, já alguém estava a gargalhar do outro lado. Então, aquilo começou a ser ali uma sinergia muito intensa. Ao ponto de quando vamos para a meditação final e visualização, que é quando normalmente acontece o momento, entre aspas, catársico, não é? Que estamos num auge de riso, de repente dizem-nos agora vamos começar a acalmar, e o riso começa a acalmar. Então é quando vamos à nossa calmaria, à nossa tranquilidade, à nossa essência. Temos pessoas a chorar, tínhamos pessoas a sorrir de coração, pessoas a chorar de alegria, outras a chorar de tristeza. Foi um momento mesmo muito impactante. Lembro-me dele até hoje. Para mim foi altamente impactante como primeira experiência, ao ponto de um dia, logo seguido, quase passado 1 mês e pouco, ter ajudado a organizar o curso dele cá em Portugal e ter feito o curso de líder de yoga do riso com ele. Portanto, isto já foi em 2017. E foi, para mim foi tão simples, foi tão fora do que era comum. E só isso é bastante bom para nós, porque saímos um bocadinho do que é controlável e daquilo que achamos que é. Portanto, muito numa onda de deixar ir e fluir. E ao mesmo tempo foi altamente impactante no sentido de nos sentirmos muito mais tranquilos, muito mais leves. Depois tínhamos ali, quando voltámos ao trabalho, levámos isto para o resto da equipa, então tínhamos ali momentos de que tínhamos trazido o yoga do riso, não é? Olha, quando tivermos nestes momentos de maior tensão, vamos ali, nós tínhamos uma salinha reservada, que eu chamei-lhe a sala zen,
que era um momento que às vezes tínhamos que parar um bocadinho, respirar um bocadinho, ir beber água, comer qualquer coisa, pronto, tínhamos ali aquele espacinho nosso e algum momento que estejamos em maior tensão, não é? Porque gerimos gera-se muitas situações, em bem, às vezes temos que nos reservar um bocadinho, então vamos ali, olha, rimos se for preciso, trazemos connosco estas ferramentas, tínhamos os batimentos, nós temos assim umas formas de estar, assim, fazemos assim umas respirações específicas, trazemos isso também, muitas vezes dizíamos oh, oh, ha, 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 que era para ver se em algum momento aquilo também, em algum momento que já não era uma sessão de yoga do riso, mas trazemos aquilo depois para o dia a dia de trabalho. Para mim foi altamente revelador. Como é que algo tão dito simples tem um impacto tão forte e ao mesmo tempo não precisas de mais do que só alguém que possa liderar uma sessão, porque estas sessões, o ideal até é no meio do jardim, no meio da natureza, não precisamos de um espaço fechado para que isto aconteça. E só precisamos de nós, portanto, em termos de logísticos, não há... Quem faz normalmente ação tem pelo menos a música, não é? Convém ter aqui umas musiquinhas para nos ajudar a alguns momentos dos exercícios e no relaxamento, mas é tão fácil ao mesmo tempo e depois é altamente impactante porque nós pensamos que vamos só rir e depois de vez em quando já nos sentimos muito mais leves, muito mais em paz. Isto trabalha aqui todos os nossos sistemas. Então possivelmente foi o início de tudo. Eu conto isso também no curso, foi o início de tudo. Uma forma muito simples. A minha intenção era mesmo aliviar tensões, ansiedades, principalmente tensões, vive-se muito ali emocionalmente, muitas situações, então é trazermos essa estrutura, esses reforços, essas ferramentas e técnicas que depois também íamos utilizando no dia a dia, e foi muito, muito bom, eu posso dizer. Porque estavas a falar e agora eu estava a ter esta imagem, não é? Porque nós ontem falámos dos relacionamentos e, na verdade, nós, quando estamos no local de trabalho, normalmente, por exemplo, no teu caso e na maior parte, se calhar, das pessoas, é um sítio onde se tem relacionamentos com muitas pessoas diversas, de contextos diversos. Imagina, tu tens, nesse caso, podias ter relação com os teus, com a tua equipa, não é? Depois com os teus chefes, depois com os teus clientes, com os teus fornecedores. Portanto, quando nós estamos no contexto de trabalho, temos uma carga relacional, digamos assim, que realmente é grande, é elevada e as relações, claro que também desgastam no sentido em que, então, se forem gestão, por exemplo, de clientes, como tu dizias, pós-venda, de reclamações, etc., existe realmente um contexto em que requer uma gestão emocional bastante forte e que, como estás em contato com tanta gente, às vezes, como tu dizias, a sala zen, precisas daquele, nem que sejam 5 minutos a rir, para te realinhares. Sim. Não é? Sim. Porque esse é como se a imagem que eu tenho é como se tivéssemos muito ruído e muita coisa à nossa volta e muito estímulo e precisamos, nem que seja 5 minutos, ir à casa de banho, rir para dentro, como tu dizias, não é? Assim, em silêncio, mas para nos realinharmos. Porque o que acontece quando nós não fazemos isso é que depois estamos num piloto automático, chegamos a casa, estamos em stress, de todo o stress acumulado no trabalho, descarregamos no marido e nos filhos e depois vamos no outro dia estressadas porque afinal descarregamos nos filhos e no marido e sentimos-nos culpadas, depois vamos para o trabalho e é um acumular, não é? De quando 5 minutos, não é? Há uma música de um que eu tenho este ar, mas eu gosto muito de hip hop. Sou um ar muito certinho, mas gosto. E há uma música que é de Bossa e Si que se chama 5 minutos, não é? Não sei se vocês alguma vez ouviram, mas às vezes 5 minutos muda a vida de uma pessoa. Muda. Não é? E muda. Se conseguíssemos ir à casa de banho, à hora do almoço, depois do almoço, por exemplo, ou como tu dizias, uma reunião e respirar um pouco, fazer um riso silencioso. Se fizéssemos isso todos os dias, um passinho que parece tão mínimo, tão irrisório, às vezes até para algumas pessoas parece ridículo, não é? Acabaria por ter um efeito, de certeza, tremendo no dia a dia. Não concordas? Sim. Porque não bola de neve. Sim. As pequenas ações criam impacto, principalmente quando tornamos que elas sejam consistentes, não é?
que haja alguma consistência sempre nesta prática, seja um riso, seja uma respiração mais profunda. O yoga do riso traz isso, não é? Traz-te muito esta consciência da respiração, traz-te muita consciência do teu riso, o benefício que isso tem ao fazer. Há exercícios específicos que tu fazes que efetivamente são fáceis de colocar em prol do dia a dia, não é? E às vezes andamos tão emaranhados no dia a dia que nos esquecemos que podemos fazer isto, não é? E eu tenho a certeza que em muitos momentos eu poderia ter feito muito mais, atenção, não é? Isto, nós costumamos dizer que às vezes temos todas as ferramentas e tentamos ao máximo utilizá-las para nós, não é? Mas que faça algum sentido depois na prática que estamos a fazer no momento, não é? Estamos com alguma responsabilidade e temos reuniões, então bora lá, eu ainda ontem falava disso, não é? Vamos para a casa de banho, a mim costumava dizer casa de banho ou uma sala de formação que esteja disponível. Às vezes em algumas reuniões podíamos estar em maior tensão, não é? Bora lá rir um pouco e às vezes só mesmo ali uns segundos de ha 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 e de repente alguém já começa a rir mais e de repente já passam ali uns segundos mais intensos. Naturalmente alivia, não é? A nossa mente começa a ficar um pouco mais tranquila também em termos de pensamentos, logo emocionalmente temos esse impacto também. E claro que os nossos resultados e a nossa vão ser diferentes e as consequências disso também. Portanto, às vezes são mesmo coisas simples, não é? Claro que quanto mais conhecimento nós soubermos e fazermos, quanto mais vezes nós o fizermos, mais vamos sentir que isto é realmente benéfico para nós, não é? Então, trazer isto de uma forma leve, eu diria mesmo como práticas, imagina, atualmente estou num lar em que a intenção até é fazer isto aos utentes do lar e fazer isto uma vez por mês, na reunião de equipa que tem todas as semanas, uma vez por mês eu vou lá e vou fazer uma pequena sessão de yoga do riso. E tu dizes assim, ok, mas isto é a mesma coisa que o quê? É a coisa de trazer esta leveza também de toda a atenção que eles sofrem durante o trabalho que têm, de muita responsabilidade, trazer também alguns processos de cura, tirar algumas máscaras, trazer esta coisa de trabalho de equipa, não é? Vamos estar todos unidos para uma coisa que se calhar naturalmente, tu se calhar quase nunca me vês a rir, de repente ali já vou estar a gargalhar. Então, trabalha muito esta questão também da imagem, do que é que o outro vê em mim, o que é que os outros vão pensar. Temos muito esta coisa, o que é que eu vou fazer, o que é que os outros vão pensar, porque eu de repente vou estar a gargalhar. Já tive situações também em centros de saúde em que as pessoas realmente estavam com muitas questões de equipa e pelo menos uma pessoa teve muita dificuldade que ela fosse integrada porque estava já com uma depressão bastante intensa e identificada, era uma enfermeira e teve muita dificuldade de integração, sabes? E a questão não era os outros, não é? A questão é ela, como é que ela se sentia, porque ela começou a rir, não tinha vontade de rir e já tinha impacto nisso, não é? Imagina, naquela equipa, naquele centro de saúde, elas ficaram com ferramentas e técnicas. A intenção é tu poderes proporcionar, olha, este exercício que nós estamos a fazer, vocês podem trazer isto em qualquer momento do vosso dia-a-dia. Algum momento de tensão, de ansiedade, alguma situação que vocês tenham passado. Estamos a falar de pessoas, lidar com saúde, então é muito desafiante também, não é? Então, levem estas ferramentas para o vosso dia-a-dia. A intenção do yoga do riso não é ser uma coisa pontual, em que vamos lá uma vez por mês fazer aquela sessão, ficamos com os benefícios o resto do mês e depois voltamos lá. Não, tragam cada vez mais, vamos fazendo, cada vez mais vão tendo mais exercícios para poderem fazer. Então, usem isso, usem e abusem, sabes, desta prática. É porque a nossa mente humana acha sempre que é demasiado simples, não é? Demasiado simples. Então, como é demasiado simples, eu não acredito. E como eu não acredito, eu não vou fazer. Não é? Sim. E às vezes, quando sentimos em nós o efeito, era só isto. E realmente era só isto no sentido em que eu só precisava de fazer isto para atingir este estado. Eu não precisava de correr 30 minutos ou não precisava de rir. E eu lembro-me de quando eu fiz a primeira vez os 10 minutos a rir, o que eu senti foi uma grande oxigenação do meu cérebro, porque inclusive eu fiquei parecia tontura. A oxigenação do nosso cérebro leva-nos a ser pessoas mais criativas, não é? Mais produtivas, porque o cérebro está bem irrigado, não é? Também tem esse efeito não só relacional de nós com os outros e connosco próprios, mas também despoltando em nós novos estados em que nos permitem ser muito mais produtivos e criativos, não é? Sem dúvida.
sem dúvida. Criatividade é uma das coisas. Aliás, eu utilizo imenso o yoga do riso quando tenho que criar comunicação, por exemplo. Respiro e rio ali um bocadinho, que é para aliviar, e de repente parece que estamos mais focados, estamos mais direcionados e tudo flui de uma forma mais leve. Portanto, sim, não é só uma questão relacional. Altamente produtivos, porque é mais fácil, então estamos mais aliviados em termos emocionais, vamos estar mais focados em termos mentais, porque o nível de oxigenação realmente aumenta, tem vários benefícios em termos de saúde, mas um dos grandes benefícios é exatamente esse, não é? Estarmos presentes, não é? Aliviamos o pensamento com a respiração, ele fica mais focado, não é? Menos disperso, ou com aquilo que já me aconteceu há uma hora atrás, ou o que vai acontecer à hora do jantar, e o que é que eu vou fazer. Portanto, é muito viver o presente também, tem esta intenção de muito viver o presente, porque realmente foca-te muito no que tu estás a fazer. Sabes? Então, sim, acaba por ajudar imenso na produtividade. Aliás, um dos benefícios do yoga do riso em termos empresariais é a produtividade, é o trabalho de equipa, se fizermos sessões de equipa, trazemos muita coisa que possivelmente está ali para ser trabalhada de uma forma muito leve e lúdica, e depois lá há quem lidera a equipa e faça o resto do seguimento do processo que tem que fazer de trabalho com a equipa. Mas efetivamente a criatividade e a produtividade é muito mais fácil de ser realmente identificada, intensificada e não sei, não sermos estarmos, eu diria que é mesmo estar presente, não é? Aquela coisa que é muito difícil, eu costumo dizer estar presente, mas o que é isso, não é? É não viver naquilo que já me aconteceu uma hora atrás e não viver naquilo que me vai acontecer daqui a uma hora. Então, isto é altamente desafiador, porque nós estamos muito induzidos a pensar muito do que é que eu vou fazer a seguir, tenho uma agenda, tenho uma escala, tenho uma coisa que tenho garantido, tenho objetivos para o dia, e é muito interessante termos esta consciência de que às vezes podemos trazer coisas, precisamente a nível empresarial, trazer coisas que saem completamente da caixa, fora da caixa, não é? Porque fazemos várias coisas dentro de uma sessão de yoga do riso, não é? Além de aumentar a respiração, além de aumentar o estado meditativo, além de aumentar o estado presente, trazemos esta sensação de bem-estar, produtividade, criatividade. Isto depois tem muita consequência, não é? Sentirmos mais ativos, mais despertos, fazer isto logo de manhã então já fui, já estou cá, o meu dia é muito mais focado. Então, é mesmo isso, não é? É trazer estes benefícios todos realmente para o trabalho. E sinceramente acho que eu tive essa prova, não é? E faço isso hoje em dia também, mas quando estava numa multinacional, eu sei que isto parece um pouco estranho, possivelmente algumas colegas que possam estar a ouvir, que hoje em dia são amigas, pensam, ela fazia isto. Eu ia para a casa de banho, fechava-me na casa de banho e ria. Eu disse, aí rias, e depois as pessoas estavam lá todas fora cá, à tua espera, a pensar que tinhas virado louca. E eu não, porque eu ri em silêncio. E elas, tu consegues fazer isso? Assim, faz o mesmo gesto e faz como se estivesse a rir, não é? Então, porquê? Porque eu acredito nisto, não é? Isso não é uma coisa que eu inventei, é algo que já está mais do que estudado. Então eu sentia realmente o benefício. Respirava também, não é? Para me ajudar a centrar, a estar focada. E normalmente estava mais tranquila quando ia fazer alguma apresentação, sabes? Então acabas depois por tornar isto, como eu disse no início, é importante fazer isto como rotina, não é? Como uma coisa constante na tua vida, porque é uma ferramenta fantástica, simples e qualquer pessoa pode fazer, não é? Portanto, olha, a Sónia está aqui a dizer, Sónia, a Sónia foi minha colega de curso na Covilhã. Olá, Sónia, que está-nos a ver, e ela diz que interessante e oportuno este tema. Bem-vinda, Sónia. E eu realmente acho que é um tema que é importante nós cada vez mais falarmos, porque também há muitas depressões, não é? Muitos burnouts, por causa, não é, da nossa entrega extrema ao trabalho e de querer resultados e de querer ir mais longe não é? E esta podia ser uma forma simples de ajudar a que não chegássemos a estados tão precários de saúde mental e emocional e por aí fora, não é? Se nós usássemos esta simplicidade do riso para... Eu não sei se a Sónia se lembra, mas nós tínhamos em retórica, tínhamos que fazer uma apresentação num auditório e o meu tema foi o sorriso. Já em 2001, 2002, para aí, o meu tema foi o sorriso.
E eu lembro-me de uma da parte do discurso que eu fiz nessa. Por acaso tenho a gravação, mas tenho uma cassete de VHS e não sei como é que é de tirá-la de lá. Mas eu lembro-me de falar que, por exemplo, como é que era as crianças da África, que muitas vezes eram super sorridentes, não é? E que não tinham muita coisa para rir, digamos assim, comparadas entre nós fazemos comparação segundo o nosso mapa mundo, não é? Segundo o nosso mapa mundo, elas não tinham muitos motivos para rir, mas riam-se imenso. E eu lembro-me quando eu fui, isto foi em 2001, 2002, quando eu fiz esse trabalho de retórica, essa apresentação, e depois, em 2004, fui à África, fui em uma missão de voluntariado a Angola, e efetivamente eu vi a alegria daquele povo, com tão pouca coisa, mas a alegria. E como é que o riso, algo que nos leva à alegria, não é? Nos pode, em momentos tão delicados, com circunstâncias às vezes tão precárias, podermos ser felizes, mesmo que não plenos em tudo aquilo que temos, não é? Mas felizes. E tu estavas a falar ao início de uma coisa muito gira, que era de que nós depois, com o riso, não é? Que íamos para um sítio meio estranho, não é? Que não é habitual nós rirmos, não é? Mas a sensação que eu tenho é nós vamos para um lugar que nós já conhecemos, um lugar de criança, da nossa criança, porque eu lembro-me, por exemplo, da minha primeira sessão, não é? Que aquela alegria, aquela espontaneidade, aqueles ritmos, aquela maneira, aquilo fez-me lembrar, assim, é como se acordasse em mim aquela memória daquilo, como eu era criança, não é? Que não há pudor, não há não é? Uma criança vai abraçar a outra e não importa se a outra está suja, se está lavada, se está o que é que importa, não é? Isto a propósito do meu pensamento, ainda bem que eu tomei bem. Mas é esta magia que para mim é uma magia, porque é como se nós regressássemos, é como se nós reencontrássemos um estado que já foi nosso e que nós perdemos ao longo do caminho. Sim. Não é? Sim. Eu acho que eu estou um bocadinho filosófica demais. Não, está ótimo. Tenho só duas coisas que gostava de aqui reforçar. Eu acredito e sei, porque também se faz isto fora de Portugal, pelo menos do que eu tenho conhecimento, do que eu vou saber lá com o nosso doutor Madame Kataria, não é? Que é o grande impulsionador desta prática pelo mundo. Estamos a falar de uma prática que existe em todo o mundo, não é? Mais de 10 mil pessoas já experimentaram esta prática. E então, uma das coisas que temos em questões organizacionais e que falaste muito bem, hoje em dia fala-se muito de burnout, saúde mental, pessoas que entram em estados depressivos, de ansiedade, estados às vezes bastante mais identificados e muitas vezes as pessoas até questionam, mas como é que é possível esta pessoa ter entrado, nunca me apercebi. Então o yoga do riso tem uma coisa muito engraçada, que é engraçada, entre aspas, é ao impulsionarmos esta prática, ela vai-nos tirar máscaras, não é? Ao trazermos esta criança interior que tu falas, ela vai-nos começar a tirar as camadas que nós fomos tendo ao longo da vida, pela experiência de vida que temos, e que está tudo certo. E isto é importante, nós temos esta consciência que é, cada um de nós tem um caminho que está a percorrer e que fez o melhor que fez no momento que tinha que feito. Eu tenho muito esta forma de comunicar, não é? Eu própria na minha vida também sei que em alguns momentos podia ter feito alguma coisa, que tenho 10 mil, imensos conhecimentos que podia fazer comigo, mas que por algum momento eu tive que passar por aquilo de uma forma diferente para depois saber que há práticas que depois me vão impulsionar e vão me empoderar. Mas o que é importante é, esta prática às vezes pode ser uma coisa tão leve que é feita com empresas e em equipas, e o que vai acontecer ali é aquilo que está mais desmascarado, aquilo que está mais mascarado, não é? Com máscaras. Ao fazermos esta prática, ela impulsiona a nossa essência, não é? Ela traz-nos a nossa verdade. Nós, só com o riso, não é? Isto é altamente impactante. Mas a verdade é em bom, porque as crianças, uma das coisas que melhores têm é, eu tenho visto isto agora muito com as crianças que tenho estado, em práticas de crianças, nas escolas, que é a integração. Sabes? Nós falamos muito o contrário. Hoje em dia toda a gente faz bullying. É verdade, malta, é verdade. Não é aqui que está a questão, o cerne da minha questão. O cerne da minha questão é, uma criança vai jogar futebol para um campo onde há mais não sei quantas crianças a jogar. Das vezes que eu já vi isto, o que acontece é, mesmo com diferentes idades, eles vão chamá-lo. Eles não vão dizer, não, fica aí porque tu és mais pequeno. Não, fica aí porque tu és amarelo.
Não, fica aí, nada disso. É, ok, quer jogar? Ok, joga. Então, olha, como és desta, tens esta idade, jogas assim. Então, a criança não é só o estado lúdico e o estado de alegria, é o estado de valores de uma criança, não é? O nosso estado mais verdadeiro, não é? E o Aquilo que, processo da sim, abertura e não é? sim. Então, quando Receptividade. tu fazes isto em equipa, o que acontece é, às vezes, alguma pessoa até pode eventualmente isto mexer mais, porque naturalmente já está mexida com situações que possa ter em casa. Às vezes não tem nada a ver com o trabalho, não é? Às vezes não tem a ver com a empresa onde nós trabalhamos. Somos muito gratos, muitas vezes, pelo trabalho que temos. Então, trazemos é coisas nossas da vida, que o trabalho não tem essa responsabilidade. Então, aquilo desmascara em bem, em bom. Por isso é que é importante quem faz este tipo de sessões, quem lidera estas sessões, ter esta, entre aspas, formação e esta empatia e este conhecimento que não deixarmos a pessoa simplesmente ir como está, não é? Se a pessoa desata a chorar, é perceber o que é que se passa, é os amigos e os colegas vão-se a perceber, ok, está-se aqui a passar qualquer coisa que nós ainda não nos tínhamos apercebido, e se calhar de uma forma mais precoce, nós vamos conseguir suportar aquele colaborador, aquele funcionário. Depende das empresas, eu gosto de ter colaborador, da empresa onde eu vinha tem muito a ver exatamente com a colaboração de equipa e não funcionário de função. Portanto, há muitos anos que eu digo esta expressão, que hoje em dia também é debatida, mas esta é a minha verdade. Então, estamos a tempo de dar a mão àquela pessoa, né? Se efetivamente a pessoa tiver que ter algum suporte de saúde médica daquela empresa, ser uma coisa identificada e realmente a empresa ser algo da vida da pessoa. Não ser só algo que a pessoa vai lá e faz e executa. Já não somos esses seres. Somos muito mais do que isso, não é? Então, eu também tive o privilégio de estar numa empresa que efetivamente valorizava-nos muito como seres humanos. Então, somos muito mais do que função, não é? Nós colaboramos em prol de um objetivo. Então, quando nós tornamos o nosso trabalho, a nossa segunda família, isso é mesmo impactante, porque é isso que me vai ainda ser um colaborador muito mais feliz, muito mais grato, ser reconhecido, não é? Ser vulnerável não tem que ser uma defesa. Ser vulnerável tem que ser a minha verdade em algum momento eu estar a chorar porque tenho mesmo que chorar porque tive uma situação muito desagradável ou com um colega ou com um cliente, principalmente quando trabalhamos com muitas pessoas, atendimento ao cliente, isto é altamente impactante, altamente desafiante todos os dias. Então nós temos que ter esta capacidade, e ainda há pouco tempo ouvi a Inês Gaia falar disto, que tem a ver com a vulnerabilidade de sermos quem somos. E quando fazemos uma ação destas em meio empresarial, nós trazemos até ao meio empresarial a verdade de cada colaborador, mas de uma forma muito leve, ok? Maioritariamente toda a gente fica bem disposta e feliz. Isto impacta muito mais quando temos muitas máscaras e efetivamente estamos a passar uma situação que precisamos de ajuda. E então é aí que a empresa faz a diferença na felicidade dos colaboradores. Algo que se fala muito hoje em dia, não é? Como é que eu aumento aqui as pétalas? Eu costumo dizer que a felicidade é um malmequer, tem várias pétalas para sermos 100% felizes, não é? Que é quase não existe isto, mas mais na consciência que a felicidade tem várias parcelas para nos sentirmos felizes na totalidade e maioritariamente o nosso tempo. Então, essa pétala, que é a nossa profissão, que muitas vezes são muitas horas do nosso dia, nós passamos muito tempo a trabalhar, muito mais do que a nossa família diariamente, não é? Os nossos filhos passam muito mais tempo na escola ou na creche do que propriamente connosco no dia-a-dia de trabalho. Então, temos de ter a noção que estamos muito tempo com estas pessoas. E qual é o impacto que uma empresa quer ter realmente na vida de um colaborador. E isto é altamente impactante. Eu trabalhava numa empresa que dava aulas de yoga, dava massagens aos colaboradores e posso dizer que tem um departamento que acaba por ter uma área de ajuda ao colaborador mais socióloga, portanto, no sentido de ter uma sala onde vão falar com alguém de forma anónima, partilhar uma situação que tenham que partilhar. E lembro-me na altura uma colaboradora minha, já com 50 e poucos anos, ter uma situação de divórcio já prolongada no tempo que não conseguia finalizar. E lembro-me o quanto é que uma empresa impactou na vida dela, porque arranjou este serviço que tinha lá, quase 2 vezes por semana, se não me engano. Um ser magnífico lá também estava, ela não está aqui, mas é uma socióloga realmente muito especial e que muda a vida dos colaboradores. Mas ela mudava porque ela foi pedir ajuda para este processo, se era possível isto finalizar, mas foi lá quase na descrença. Eu tenho esta situação e na descrença foi lá, imagina, não é? E de repente ela dá-lhe, sim, mas isto é possível, é só fazermos isto, isto e isto, mandarmos este e-mail, nananã, e isto vai ficar fechado. E, pá, e sei lá, passado um mês, ela estava com a situação que vem-se arrastada, isto são coisas que depois trazemos, assim, visualmente, é como se estivéssemos
sempre um peso no nosso pé, sabem? Que andamos... Trilhão. Exatamente, a andar, mas parece que já tinha um relacionamento, já esta era uma situação de há muitos anos para trás, estamos a falar que foi há 5 anos que não se separou, né? O divórcio não saía, isto condiciona depois a vida de uma pessoa quando quer continuar a sua vida, não é? E cada um tem o seu caminho e as suas decisões, e ela conseguiu resolver esta situação. Agora pensa o quanto é que este colaborador não fica eternamente grato por um dia ter disponibilizado este serviço, como serviços de yoga, como serviços de yoga de riso, quer fazer yoga de riso, como serviços de massagens, porque sabemos que trabalhamos muitas horas em pé, então a massagem é muito mais só massagem, mas a parte física era importante para termos menos lesões de coluna, menos pessoas a ter lesões de coluna e a irem para casa e ficar não sei quantos os dias em casa de baixa. Portanto, são meios preventivos, sabes? E ao mesmo tempo proporciona alguns meios de cura naquele momento, sabes? E de alerta. Então, quanto mais situações as empresas tiverem, melhor. E isto pode ser coisas tão simples e de todas as formas. O yoga do riso tem a vantagem de poder-se fazer em todo lado e com todas as pessoas. Não há limite de pessoas para fazer uma sessão de yoga do riso, não há limite máximo nem mínimo, e isso é mesmo vantajoso, porque entras na vida de um colaborador, ajudas um colaborador, impactas a vida de um ser humano, mais do que só toma lá o teu ordenado ao final do mês, toma todos os benefícios que a empresa te dá, sejam eles quais forem, bónus, o dinheiro então, em termos motivacionais, sim, é muito bom, mas depois também é uma coisa que se esquece rapidamente. O que esta pessoa nunca mais vai se esquecer é o quanto é que esta empresa me impactou emocionalmente, não é? Costuma-se dizer que eu não me recordo daquilo que tu me disseste, não é? Mas eu vou-me sempre recordar daquilo que tu me fizeste sentir. Portanto, tem muito a ver com a emoção e aquilo que nós impactamos. Então, é por aqui. Certo. Olha, a gente não ficava aqui a conversar imenso tempo sobre Mas ficamos sempre a falar. Do yoga do riso e do impacto nos nossos relacionamentos, que hoje é dedicado em especial ao trabalho, mas em geral, e ontem falamos um pouco do familiar. Convido a quem está a ver esta live que possa também ir à secção dos vídeos e poder ver as lives anteriores com a Patrícia. E convido também a clicar no link da bio da Patrícia, ao meu, e descobrir um pouco mais sobre o yoga com Patrícia Teixeira e mergulhar neste universo do yoga do riso com práticas bem simples, práticas diárias, que pode integrar no dia a dia, seja para trabalho interior consigo própria, seja porque está a passar uma fase difícil no trabalho, em casa, e precisa dessa ferramenta agora para auxiliá-la no processo. A Patrícia e eu estamos aqui para qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao yoga com Patrícia Teixeira e ao yoga do riso. E é provável que em breve possamos voltar também com outras lives para falar destes e de outros assuntos. Patrícia, queres deixar algum apontamento, alguma coisa que queres partilhar? Olha, gostava de deixar um exercício prático para quem nos está a ouvir agora ou gravado. Tiago, olá. Saudades tuas. A Marina também nos disse bom dia. Marina, bom dia, Marina, bom dia. O Tiaguinho foi o meu colaborador da minha equipa. Muito bem. Muito gosto em te ver aqui. Então já sentiu o benefício do yoga do riso. Olha, grande beijinho, grande beijinho. Então, vamos aqui finalizar para também não deixar aqui a live muito grande. Olha, Tiaguinho, se quiseres andar para trás, vamos a falar como é que o riso te pode ajudar aí no teu local de trabalho, que entretanto o Tiago também já se ausentou da empresa também onde eu estava e está noutro desafio. Portanto, olha, quem sabe, Tiaguinho, se não falamos para eu ir aí falar um bocadinho da tua empresa. Fica aqui a dica. Olha, vou deixar também aqui a ti e a quem nos está a acompanhar um exercício muito simples. Eu costumo dizer que isto é um exercício de aquecimento de yoga do riso, porque quem ri com alguma frequência em termos de prática, tudo se torna mais fácil e mais leve. Quem normalmente não tem esta prática não é assim tão linear nós começarmos a rir só do nada, ok? Mas uma forma muito simples é respirar, está bem? Então, o exercício que eu trouxe, podíamos fazer 2, mas este é o mais impactante. O que eu vou fazer é assim, muito simples, está bem? Tem muito a ver até com um parecido que a gente fez ontem, mas pronto. Mas o objetivo será, vamos para a nossa casa de banho, para um espaço, para uma sala, que estamos a precisar de relaxar, ansiedade, stress, o que seja, depressão, estamos a sentir imensamente muitas emoções, então
Se pudermos nos fechar num local, no nosso local de trabalho maravilhoso, vamos inspirar, vamos trazer à frente os nossos braços. Olha, em frente, está bem? Em frente. Sim? Trazemos à frente os nossos braços. Vamos inspirar e ao expirar trazemos só até nós o riso. Só assim, está bem? Então inspiramos, trazemos os braços à frente. Expiramos, abrimos o máximo da nossa boca que conseguimos, trazemos o riso da nossa alma e do nosso diafragma. E ao expirar rimos. Inspira, estica os braços à frente. Expira. Ha, 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 ha. Inspira, traz os braços à frente. Expire, relaxa. Podemos movimentar, porque a yoga do riso também é movimento, e às vezes trazemos os braços à frente, trazemos os braços em cima. Inspira cá em cima. Se estivermos em pé, melhor, está bem? Esticamos bem lá em cima, esticamos bem os dedinhos dos pés, alongamos, aproveitamos para alongar o corpo. Inspiramos, trazemos bem, bem reto os nossos braços lá em cima. Inspira. E ao expira, vamos para o lado com os braços. Inspira cá em cima. E dá tudo, que é a última vez. E é muito importante nós fazermos o riso com algum tipo de movimento. Por vezes o corpo, ontem inspirámos em frente e abraçámos, também é muito importante. Às vezes naquele momento nós precisamos mesmo de ser acarinhados por algum motivo e nós merecemos o ser. E às vezes só movimentar o braço e trazer, inspirar e expirar, já estamos a aumentar o nosso nível de oxigenação ao inspirar, o máximo que conseguimos. Ao expirar deitamos todo o ar fora com um riso e preferencialmente com som. Se eventualmente estiverem num espaço que não podem rir, assim, gargalhar ou fazer algum som que possa parecer estranho, está tudo certo. O nosso cérebro vai assimilar a mesma forma e os mesmos benefícios, então expirem e ao tirarem, ao fazerem o riso, façam em silêncio, está bem? Fazem inspirar e ao expirar, riem em silêncio. Quase desafiante, ok? E vocês dizem, pá, mas a mim apetece-me rir com som. Olha, então, riam com som, está bem? Riam mais baixo, se for o caso, se estiverem numa situação mais peculiar. Tragam isso para o vosso dia-a-dia. Se trabalharem em casa é tudo muito mais fácil neste sentido. Em qualquer momento podemos parar, levantarmos a nossa cadeira. Sei perfeitamente o que é isso hoje em dia também. Levantarmos a nossa cadeira, estigarmos, preguiçarmos e andarmos uma gargalhada. Mas é importante a respiração, por isso é que é yoga, malta, tá? Inspira bem, enchem sempre bem o vosso corpo cheio de oxigênio, o máximo que conseguirem. Ao expirar, deitem tudo para fora com o riso, com aquele riso que sair. Não há o certo e o errado, se é bonito ou feio, isso não existe nada, está bem? São coisas que dizem que é importante, mas não são. O que é importante é como vocês vão sentir no final, está bem? Deixo-vos aqui um abracinho e como a gente se despede no yoga do riso, um ha-ha-ste. Adeus. Beijinhos, beijinhos a todos.